Meus irmãos, dado a importância das bem-aventuranças em Mateus capítulo 5, eu quero recordar com cada bem-aventurança e quero fazer de uma maneira assim mais sistemática. Em cada bem-aventurança vamos ver um exemplo no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na história da igreja. Porque isso nos incentiva a buscarmos as virtudes que há em Cristo Jesus. São 8 bem-aventuranças. Se Deus permitir, então hoje à noite eu quero falar da última, de modo mais aprofundado, que a última bem-aventurança é bem-aventurados os que são perseguidos. Quero falar sobre perseguição, um contexto que está um pouco longe de nós. Mas a gente precisa se aproximar mais disso, mais desse tema perseguição, para a gente sentir com aqueles que sofrem. Porque pode chegar a nossa vez de nós sermos perseguidos. Então, Mateus capítulo 5, é o Sermão do Monte, e o Senhor Jesus sobe ao monte, ele se assenta, se aproxima os discípulos, e ele passa a ensiná-los. E aí ele fala das 8 bem-aventuranças. Bem-aventurado quer dizer feliz, mais do que feliz. Uma pessoa radiante, uma pessoa totalmente satisfeita com o que Deus colocou nela e o que Deus está fazendo na vida dela. É um engano você olhar essas bem-aventuranças e falar, eu vou imitar cada uma delas. Aí aqueles 80 mil pecados da minha vida serão desfeitos. Eu vou imitar cada bem-aventurança, porque dessa maneira eu terei as recompensas que são prometidas para aqueles que têm aquelas virtudes. O engano é isto, que você pode cometer 3 pecados por dia ou mais, mas você não consegue praticar uma boa obra. Porque aquilo que você chama de boa obra, a Bíblia chama de fralda suja. Porque as nossas justiças são como? Trapo da imundícia. Ou seja, nós não temos justiça própria. Até as coisas boas que nós fazemos diante de Deus e diante da pureza de Deus é sujeira. Até as coisas boas são carregadas de impureza. O ouro tirado no ribeirão é uma pedra bruta, é ouro, estou rico. Mas você não pode vender assim. Você tem que purificar aquilo. Você tem que colocar num forno que atinja pelo menos 1064 graus. Para você fazer um chá, você consegue 100 graus na sua leiteirinha lá. Que o cabo está quebrado, que você precisa trocar, né? A esposa já está falando para você trocar. 100 graus. Você precisa de 10 vezes mais isso aí para você conseguir refinar o ouro. Você não consegue em casa uma temperatura dessa. Então, até aquilo que nos parece ouro, nos parece uma riqueza das nossas boas obras, elas não servem. A pureza do Senhor, ela é muito exigente. Então, para que servem as bem-aventuranças? Para contemplar. Para contemplar aquele que tem essas virtudes. E quem que tem? Quem tem? Jesus. Como diz o hino, perfeito e belo é só Jesus. O resto é defeituoso e feio. Perfeito e belo é só Jesus. Ao contemplar isso, ao ler a palavra de Deus e contemplar quem é Jesus, de modo milagroso, o Espírito Santo começa a produzir em você essas virtudes das bem-aventuranças.
E embora você não atinja a plenitude dessas bem-aventuranças, ou seja, de modo completo, você começa a se parecer com Cristo Jesus. Você sabe quando tem uma chuva e por causa do calor também de dentro da casa, uma chuva fora, começa a embaçar a vidraça? Mas à medida que, por algum fator termostático, começa a desembaçar, a gente começa a ver do outro lado as coisas. Nós começamos a discernir. Quando está numa casa, tudo bem, mas quando está num carro é uma chatice. E a gente passa a mão, e aí a mão está engordurada, por causa do óleo da mão. Aí piorou a situação. Aí a gente só tenta... Aí a esposa pergunta, você está enxergando bem? Tô! Porque a gente não quer assustar a esposa. Estou enxergando bem. A gente acha ela um furinho de... E a gente tenta se localizar numa estrada. Aí, para completar, a estrada está cheia de buraco. E o buraco está cheio de água. E a gente pensa que é só uma poça de água. Aí entra naquela poça de água e descobre que é um buraco. Meus irmãos, a falta de visibilidade é uma coisa horrível. E as pessoas, quando olham para você, se elas não tiverem uma visibilidade de Jesus na sua vida, elas ficam confusas. Por isso, à medida que o Espírito Santo trabalha essas virtudes em você, é como ligar aquele ar do carro, milagroso também, que começa a dissipar aquele embaçamento. À medida que o Espírito Santo começa a soprar em você as virtudes dele, aí começa a desembaçar. As pessoas não estão vendo totalmente Cristo, mas elas estão começando a ver algo bom. Como está a sua vida? Como essas bem-aventuranças estão entrando na sua vida pelo Espírito Santo e desembaçando para o olhar do mundo, para que eles vejam a Jesus Cristo? Então essas são as bem-aventuranças. Você não tenta imitar, você se rende ao sopro do Espírito Santo. Deixa. Quando você passa a mão no para-brisa do carro, piora tudo. Deixa aquele vento. Ele vai fazer um trabalho muito bom. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Então, nessas bem-aventuranças, a primeira delas todos estão comigo em Mateus capítulo 5. Os pobres de espírito, que é a mesma coisa que dizer os humildes. Bem-aventurados os humildes. Então a recompensa para os humildes é que deles é o reino dos céus. O reino de Deus, o reino dos céus, é composto e será composto de gente humilde. E de humildade nós podemos lembrar no Antigo Testamento do Salmo 131. Eu não quis saber dos grandes assuntos, mas eu me comportei como uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Ela dorme, ela se entrega, e assim é humilde. Ele não quer chegar em primeiro lugar, ele não quer mostrar que ele domina os assuntos difíceis, ele quer ser a pessoa que descansa nos braços de Deus. Esse é humilde. No Antigo Testamento nós vemos vários exemplos e esse é um deles. No Novo Testamento nós temos como exemplo o publicano orando. Vocês lembram que o fariseu e o publicano subiram até ali as imediações do templo e começaram a orar. Um orava muito bem. Ele agradecia porque ele não tinha 80 mil pecados. Ele agradecia porque em vez de ter 3 pecados por dia, ele praticava boas obras todo dia. Isso não está na Bíblia, não. Estou dramatizando aqui, usando a ilustração do dirigente.
Mas vocês que conhecem o texto sabem que ele se orgulhava de fazer jejum, mais do que era o ideal para o judeu durante a semana. Ele fazia até mais jejum. E ele agradecia porque ele não era igual aquele publicano. Aí chegou a vez do publicano orar. O publicano, ele orava, ele se lamentava pelos seus pecados, e ele dizia: ser propício a mim, pecador. Eu sou pecador, mas que ainda no meu pecado o Senhor tenha misericórdia de se agradar da minha oração. Ser propício. Propício é satisfeito. Seja satisfeito com a minha oração. Então esse é o humilde quando ele ora. E aí nós temos na história da igreja também um exemplo, desde do Antigo Testamento, do Novo Testamento, na história da igreja. Vários de vocês já ouviram falar do missionário Charles Studi. Um missionário que antes de ser missionário era um milionário. E ele tinha uma mansão, ele e o irmão, o pai, eles eram ligados ao esporte cricket na Inglaterra. E ele era muito rico. Ele era um homem de fama, rico. Ele se converteu, uma conversão linda também. Vale a pena ler biografia, viu, irmãos? Você ganha ânimo. E aí o Charles Studi, uma vez ele estava na igreja e o Baxter, que era o genro dele, ele ia sair para o campo missionário. Então imagina o Rafael da Agnes sair para o campo missionário, meu genro. O Baxter ia sair. E o Baxter humildemente pediu para que Charles Studi colocasse as mãos sobre ele para fazer uma oração para enviá-lo para o campo missionário. E o Charles Studi pegou uma cadeira na igreja e pediu para o genro subir na cadeira. O genro subiu na cadeira e o Charles Studi se ajoelhou, pegou um óleo, se ajoelhou e jogou óleo, ungiu os pés do genro. Mas nunca que eu faço isso. Rafa não está aqui. Isso é humildade. Quando um missionário vai sair para o campo e aí ele pede a bênção do líder mais velho, do pastor. E o líder mais velho, o pastor, se ajoelha e ele unge os pés daquele missionário que vai. Isso é humildade, né? Porque Jesus também foi humilde, lavando os pés aos discípulos. Então nós temos aí os pobres de espírito, os humildes. Você é humilde? Você é uma pessoa que valoriza os outros? Isso é ser humilde. Você se entrega nos braços do Senhor? Isso é ser humilde. Vamos para a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados os que choram. O que vai acontecer com eles? Serão consolados. Os que choram. Bom, no Antigo Testamento nós temos um exemplo de uma mulher que orava pedindo um filho, e se Deus desse um filho, ela ia entregar para a obra de Deus. E ela chorava, ela orava, e o sacerdote e o próprio marido dela olhavam e diziam o que sobre ela? Que ela estava bêbada, porque ela estava mexendo os lábios ali, como que falando sozinha. E ela disse: não, meu Senhor, eu estou orando. Orando e chorando, senão por fora, por dentro, clamando que Deus desse para ela um filho. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E ela foi consolada, e ela entregou o filho dela, e ela continuou a cuidar do filho dela, levava túnica para o filho dela, e cuidava do filho, e o filho se transformou num homem de Deus, uma bênção, que substituiu até o mestre dele. Então, o que Deus fez com essa mulher que chorou diante do Senhor? Bom, nós temos um exemplo no Novo Testamento. Foi um homem que, ao perguntar ao pé de uma fogueira: você também seguia Jesus, né? Não conheço, nem conheço esse homem. Não, mas o seu sotaque é de alguém lá do norte, lá da Galileia. Não conheço. Começou a xingar, amaldiçoar.
E aí Jesus passa uma varanda lá, que ele estava preso, e olha com um olhar de ternura para ele. Quando bateu o olhar de Jesus nele, o que ele fez? Ele chorou amargamente, a palavra de Deus disse. Toda aquela arrogância de praguejar, xingar, negar, acabou. Ele chorou amargamente, porque o seu Senhor o alcançou com o olhar. Então esse é um exemplo no Novo Testamento. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E Pedro foi consolado, e o Senhor Jesus falou: apacentai o meu rebanho. Foi consolado. Na história da igreja, então, Antigo Testamento, Novo Testamento, agora na história da igreja. Conde Zinzendorf, já ouviram falar desse nome? O Conde Zinzendorf era de um país chamado Morávia, que era o leste da Boêmia. Boêmia se transformou depois na Tchecoslováquia e hoje República Tcheca, lá no leste europeu. Conde Zinzendorf, bom, pelo título dele você já sabe que era um homem rico, né? Era um conde. Ele estava no museu, visitando o museu, ele viu vários quadros. E um quadro chamou a atenção dele. Era um quadro da crucificação de Jesus. E ao pé desse quadro, nessa figura, estava escrito: morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Tem um hino assim, com essas palavras. Toda vez que você cantar esse hino, você vai lembrar do Conde Zinzendorf. Foi a frase que ele viu naquele quadro. Aquele homem ficou tão impactado com essas palavras que diz o registro histórico que ele chorou por vários dias. Vários dias ele chorou. É como se Jesus estivesse perguntando para ele: eu morri por você, e você, o que você está fazendo por mim? Um homem cheio de riquezas, de tanta importância, e aí ele teve como missão da vida dele proteger os cristãos perseguidos na Boêmia. Da onde veio João Hus, uma outra história linda, né? Então, e ele montou um grupo chamado a Semente de Mostarda. E esse grupo então se tornou um grupo de oração e um grupo de envio de missionários. E só o irmão o Zinzendorf, em 28 anos, ele mandou 200 missionários para o mundo inteiro. Aquele choro fez com que a obra do Senhor se avivasse de uma maneira que missionários fossem enviados para todos os cantos do mundo. Chorou também. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que consolo, não é que deve ter tido o Zinzendorf depois dessa atitude. A terceira bem-aventurança, qual é? Bem-aventurados os mansos. O que vai acontecer com eles? Herdarão a terra, o reino do Senhor Jesus Cristo na terra, eles estarão ali. Os mansos. Manso não é quem fala baixinho, manso não é quem não aparece, manso é quem entrega os seus direitos. Esse é o manso. Uma pessoa que tem o direito de certas regalias ou privilégio e ele entrega em favor de algo mais nobre, que ele considera mais nobre. Abrão chegou um momento em que ele tinha gado, muitos pastores, e o sobrinho dele que ele trouxe também para Canaã também tinha rebanho, pastores, e os pastores de ambos começaram a discutir, porque não havia tanto espaço naquele quadrante de pasto lá. Aí Abrão foi um homem manso, porque ele entregou seus direitos. Abrão era tio de Ló. Abrão era mais velho do que Ló. Logo na cultura, ele, e até hoje deveria ser assim, né? Ele teria a preferência, concordam? Mas o que Abrão fez? Qual foi a atitude dele diante desse impasse? Escolhe aí quando você quer. Ele falou para Ló: Ló, escolhe aonde você quer morar, viver, levar seu rebanho. Se você escolher esse lado, eu vou para outro lado.
Então ele deu a preferência e Ló escolheu um lugar excelente, com pastagens verdes. Abrão saiu na vantagem. No momento não era vantagem, mas futuramente sim. Inclusive Abrão teve uma ação de libertação de guerras do próprio Ló, que foi raptado. E depois futuramente Ló teve que fugir daquela terra, vocês sabem por quê, né? Deus destruiu aquela grama verde toda. Então, bem-aventurados os mansos. Esse é um exemplo do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, nós temos o apóstolo Paulo. Ele entregou seus direitos. O apóstolo Paulo, por ser apóstolo, pregador do Evangelho, ele podia viver do Evangelho. É direito de quem prega a palavra, viver da palavra. Isso é um direito. Só que ele abriu mão desse direito em 2 igrejas. Ele recebia sustento de outras igrejas, mas de 2 igrejas ele abriu mão para manter o bom testemunho nessas 2 igrejas. Porque eram 2 igrejas que eram problemáticas, estavam reclamando de ter que sustentar alguém que não faz nada. E o apóstolo Paulo abriu mão na igreja de Corinto e na igreja de Tessalônica, por causa da boa prática, para ele dar uma prova da fidelidade de Deus. Vocês não vão me sustentar, mas Deus vai me sustentar. E ele deu prova. Então ele abriu mão de um direito dele, porque era direito do apóstolo ser sustentado. Ninguém amordaça a boca de um boi enquanto ele debulha. Ou seja, enquanto o boi está pisando os feixes de trigo ali, as espigas de trigo para tirar o trigo, é um pilão, né? Imagina o peso do boi. Então ele vai pisando e era costume dos pagãos de colocar uma mordaça e o bicho ficava pisando aquilo, salivando de vontade de comer uns bocados, mas não podia, porque estava amordaçado. E o apóstolo Paulo falou que é a mesma coisa quando não sustenta um obreiro de Deus. Está amordaçando a boca de alguém que está fazendo um trabalho para você. Mas ele abriu mão do seu direito. Então, Antigo Testamento Novo, vou dar um exemplo da história da igreja. O Adoniram Judson. Adoniram Judson, ele evangelizou a Birmânia, que é a atual Myanmar. Mudou o nome do país. Talvez alguns não conheciam nem Birmânia e não conhecem também Myanmar, para o lado da Índia, né, aqueles lados. E ele foi acusado de espionagem. Sabe o que ele estava fazendo? Traduzindo a Bíblia na língua daquele povo. Trabalho duríssimo de tradução. E ele traduziu em várias línguas. E ele trabalhando ali, e de repente ele foi acusado de ser um espião americano. E Adoniram Judson abriu mão dos seus direitos. E ele deixou-se ser preso. Se entregou, né? E ficou preso por 60 dias. 60 dias. Depois houve outras coisas. Até a esposa dele, numa das ocasiões, ela pediu clemência e misericórdia para dar para o marido um travesseiro, porque fazia várias semanas que ele estava dormindo sem travesseiro. E deixaram ela dar um travesseiro para ele. Então, minha esposa, leva o travesseiro para mim, tá? Se estiver preso. Adoniram Judson foi um homem manso. Ele abriu mão dos seus direitos, e mesmo sendo mal compreendido. A próxima bem-aventurança, bem-aventurança número 4, né? Quarta bem-aventurança, qual é? Bem-aventurados os que têm fome e sede de pão? Não, de justiça. Qual é o resultado? Porque serão fartos. Haverá um banquete para esses que têm fome e sede de justiça. Então, no Antigo Testamento, nós encontramos um homem que tinha uma fome terrível de justiça, porque os
os amigos dele estavam acusando. Um vendaval derruba a casa e mata os seus filhos. Doença vem sobre ele a ponto dele ter que pegar um caco de cerâmica qualquer aí para raspar as feridas que estavam brotando nele. Os jovens já não o respeitavam mais. A mulher falou para ele amaldiçoar a Deus e morrer. Então esse homem estava precisando muito da justiça de Deus. Para Deus falar para ele, pelo menos, se ele tinha pecado, aí ele ia confessar o pecado dele. Mas ele revirava a vida dele completamente, ele não conseguia encontrar pecado nele. Ele não conseguia encontrar os 3 pecados por dia. Deus se apresentou para ele, mostrou que você está exagerando. Aí Deus mostrou para ele que tinha algumas coisas para mudar na vida dele. Mas ele era justo, íntegro. E o mais íntegro que um homem pode ser. Porque homem é falho, né? Homem e mulher são falhos. E Deus o recompensou, fartou de justiça, deu para ele outros filhos. Deu para ele o dobro daquilo que ele perdeu dos animais e das riquezas. Deu mais 10 esposas. Isso aí a Bíblia não diz, né? Será que ficar com aquela esposa é uma recompensa? Mas talvez ela mudou de atitude, né? Não sei. Mas a Bíblia diz que ele foi agraciado com mais coisas. Então Deus abençoou, ele foi farto da justiça, que ele tinha tanta fome. No Novo Testamento, onde nós encontramos? Por incrível que pareça, é no Novo Testamento, mas ainda não aconteceu. Os mártires. Um dia a igreja será levada, ficará um tempo aqui de 7 anos de tribulação, pessoas vão se converter, vão pregar a palavra e serão perseguidos e mortos. As almas deles vão para o céu. E debaixo do altar de Deus, ao pé do altar, lá no céu, eles clamarão, chorarão, porque eles querem justiça daquilo que foi feito contra eles e contra os servos de Deus. Até quando, Senhor, não vingarás o sangue? Essas pessoas foram martirizadas. E aí a resposta veio, que eles serão saciados de justiça. Qual foi a resposta? Qual foi a resposta? Aí alguém está dando, qual foi a pergunta? Muito bem, seu José, isso aí. Espera mais um pouco, até que se complete o número daqueles que também serão mártires. Quando completar o número deles, aí o Senhor vem, e aí Ele julga os perseguidores. Então eles tinham fome, terão, né? Isso vai acontecer ainda, mas na nossa Bíblia já aconteceu, profeticamente, porque João, ele nos falou isso. Eles terão fome e sede de justiça, mas o Senhor vai saciar. E na história da igreja? Na história da igreja nós temos pessoas que foram muito injustiçadas, foram os primeiros crentes. Lá pelo ano 120 da nossa era, eles continuaram com uma festa chamada Agapau, que era a festa do amor. Era uma festa que tinham junta panela, todo mundo comia, se alegrava e culminava, ou seja, terminava aquele almoço lá com isso aqui, ó, que nós fizemos hoje, a ceia do Senhor. Começaram a levantar suspeitas disso aí, porque era só os crentes que participavam, os incrédulos não participavam. Até o dirigente, ministrador da ceia falou, quem pode participar? E aí ele disse quem pode participar.
Quando ele fala isso, ele já está, não ele, mas a própria palavra, está excluindo aqueles que não devem, não podem participar. E a igreja fazia isso desde o início. E essas pessoas não vinham, elas eram proibidas de tomar a ceia do Senhor. Aí eles começaram com uma conversa de que os cristãos estavam matando pessoas, comendo a carne delas e bebendo sangue. São canibais e vampiros. Porque Jesus falou: se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, então não tem parte comigo. E não é isso que nós falamos? Não é isso que o nosso dirigente nos alertou, nos lembrou? Que o pão é o corpo de Cristo, a carne de Cristo, e o vinho é o sangue de Cristo. E aí começou isso daí. Eles foram injustiçados e perseguidos por isso. Mas hoje nós podemos tomar e ninguém está falando isso, né? De nós. Então, pessoas que foram injustiçadas, com fome e sede de justiça, talvez falando: Senhor, nós não estamos comendo carne nem bebendo sangue de ninguém, por que eles estão falando isso? Perturbando a nossa vida, e aquilo se transformou em algo muito, muito triste. Sabe qual foi o resultado? Inclusive, a igreja parou com essa festa. Senão talvez hoje nós teríamos um almoço aqui na igreja. E aí nós tomaríamos a ceia. Seria talvez um costume da igreja. A igreja parou com isso para evitar aqueles comentários terríveis. A próxima bem-aventurança, a quinta bem-aventurança: bem-aventurados quem? Os misericordiosos. O que vai acontecer com eles? Alcançarão misericórdia. Então, no Antigo Testamento nós temos vários, mas um exemplo de misericórdia. Davi estava andando com seu exército e vinha Simei. E Simei, um qualquer, começou a jogar pedra em Davi, que é o rei. Começou a jogar pedra e xingar, amaldiçoar. E aí falaram: quer que a gente mata esse infeliz aqui? Mas Davi exerceu a misericórdia naquele homem. Sabe o que Davi falou? Vocês podem ler lá, segundo Samuel 16. Davi falou assim: quem sabe Deus mandou ele. Isso é andar por fé. Quando alguém começa a nos maltratar, a gente fala que quem mandou foi quem? Foi o diabo. A gente já fala: foi o diabo que mandou isso aí. Mas Davi falou: quem sabe foi Deus. Porque Deus também manda algumas pessoas te fazerem injustiça para treinar algumas coisas em você. E ele foi misericordioso com Simei. O outro que foi misericordioso, imitando inclusive Jesus Cristo, foi Estevão, que estava sendo apedrejado por pregar a palavra, e antes de morrer ele diz: não lhes impute este pecado. Para os apedrejadores, orando a Deus: Deus, não coloque essa culpa neles, eles já têm 3 pecados por dia, mas esse aí o Senhor perdoa. Jesus falou a mesma coisa na cruz, mais ou menos a mesma coisa. O que ele falou na cruz? Perdoa-os porque eles não sabem. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso se chama misericórdia. Nós temos esse exemplo. Nós temos o exemplo do John Huss. John Huss, hoje à noite, se Deus permitir, quero falar alguns detalhes sobre a vida dele. O John Huss, ele foi colocado numa fogueira, para ser queimado numa fogueira. E lá na fogueira ele falou umas palavras, meus irmãos, que escreveram inclusive. As pessoas lembraram e escreveram, e você pode ler as palavras de John Huss hoje, acessando na internet aí, as últimas palavras de John Huss. E o John Huss, lá na Boêmia, né? Já falei um pouco disso quando falei do Zinzendorf. Ele orou para que Deus perdoasse o pecado daquelas pessoas.
Ele tinha um coração tão amoroso, tão misericordioso, e sendo queimado ali, orando, os malfeitores, os que estavam queimando ele na fogueira, eles pediram para ele: por favor, João, negue o que você está falando e a gente tira você da fogueira. Eles estavam com dó dele, mas ele falou que não. Papa não, Jesus. Indulgências não, a graça. E ele pregou isso daí. E ele ficou até o final pregando contra o erro e pregando a favor de Jesus. Um exemplo de misericórdia na história da igreja. E depois o sexto é os limpos de coração, não é isto? Os limpos de coração, o que vai acontecer com eles? Verão a Deus, é isso? Verão a Deus. Bom, Daniel e os amigos não quiseram se contaminar com as iguarias do rei, lembram disso? Eles se mantiveram limpos, porque aquelas comidas eram para a adoração dos ídolos, eles não queriam. Timóteo podia, mas ele preferiu não beber vinho, porque aquilo podia escandalizar as pessoas, aquilo podia ser um obstáculo, e ele falou não. E Paulo falou: Timóteo, a água daqui é muito ruim, é costume nosso beber vinho. Pode beber vinho, e não era as bebidas que tem hoje, era um suco fermentado até, vinho, mas não ia deixar bêbado, podia matar a sede, mas ele preferiu não, porque ele queria ser limpo de coração. Então, Velho Testamento, Novo Testamento, agora a história da igreja. Os 7 de Cambridge. Cambridge é na Inglaterra e tem uma universidade lá. E 7 jovens resolveram fazer reunião de oração naquela universidade. E eles se juntavam no jardim, aqueles jardins bonitos daquelas universidades, e eles oravam ali. Eles mantinham a vida deles pura, e eles começavam a desafiar outros. O negócio incendiou na universidade de tal maneira que produziu muitos missionários para o mundo. A tal ponto da rainha Vitória da Inglaterra falar: eu quero conhecer esses jovens. E a rainha foi conhecer os 7 de Cambridge, 7 jovens de Cambridge. Então nós temos exemplo de pessoas puras de coração. Próxima bem-aventurança, os pacificadores. O que vai acontecer com eles? Serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. Os que colocam a paz, que abafam a fogueira, que não querem ficar brigando, mas querem pacificar. Vou dar um exemplo que vocês falam: nunca imaginavam que ia dar um exemplo desse. Esaú, o irmão de Jacó. Esaú queria matar o irmão, de tanta raiva que ele estava. Mas depois de, quantos anos? 14 anos depois? 21. Por que 21? São 7, a primeira esposa, 7 depois, e depois mais 7 depois para voltar. Tá certo, é bom, gente de matemática e de Bíblia, juntou, né? Obrigado. 21 anos. 21 anos depois, o irmão vem, Jacó, e ele quer pacificar. Na verdade, ele quer subornar o irmão. E ele começa a mandar animais para dar de presente para o irmão. O irmão: não quero, tenho tudo. Depois do final, de tanto insistir, né? Mas o Esaú, ele já tinha perdoado o irmão. E ele colocou paz naquele assunto que há 21 anos atrás foi tão doloroso para a família, né? Um pacificador, tá aí de alguém que a gente não pensava, né? Gamaliel, o parecer de Gamaliel. Então Pedro prega, e eles pregam e são presos e tudo mais, e aí eles queriam matar Gamaliel, um homem mais velho do Sinédrio, dos judeus. Ele chama todo mundo e fala assim: olha, nós tivemos aqui Teudas, Judas, foram homens que causaram um reboliço aqui na nossa nação. Mas o que deu aqui? Não deu em nada. Vamos aguardar. Quem sabe não deu em nada isso daí. Então eu nem sei se ele era crente, mas ele era um pacificador. Ele pacificou uma situação. E eu quero citar também o Dixon Edward, que
que em 1930, na China, havia os boxers. Conhece o cachorro boxer? Tinha os boxers que eram ferozes. Eles eram perseguidores do povo em modo geral e principalmente dos missionários. E o Dixon, ele reuniu os missionários e falou para eles: olha, nós viemos na China para servir, não vamos impor para eles nossas regras, não vamos nos impor para eles, vamos servir os chineses. E mesmo diante de tanta ferocidade, ele conseguiu acalmar os ânimos de muitos ali. Foi um pacificador. E hoje à noite falaremos da última bem-aventurança, mas só encerrando aqui. A última é: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós. Gideão foi um homem perseguido pelos próprios irmãos e pelos adoradores de Baal, mas ele serviu ao Senhor e libertou dos midianitas, será? Obrigado. Os midianitas. Um homem perseguido, mas abençoado. Paulo e Silas, e aí os outros demais, que trabalhavam junto com Paulo lá em Atos, eles foram perseguidos, foram presos, açoitados. E de modo geral também na história da igreja, não teria tempo para falar, são muitos casos de perseguição, muitos. Inclusive da Perpétua, uma mulher muito famosa na história da igreja, que estava com um barrigão, já grávida, mas ela foi fiel ao Senhor, mesmo diante da perseguição, porque eles não respeitavam grávidas, velhos, ninguém, doentes, eles perseguiam mesmo, mas a Perpétua ficou bem conhecida por se manter fiel, enquanto alguns, eles negavam o Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que essas bem-aventuranças vão colocando marcas dentro de vocês, que a vida de vocês mostre Jesus Cristo sem embaçamento. Amém? E se Deus permitir, hoje à noite vamos falar mais especificamente da última bem-aventurança. Bem-aventurados os perseguidos. Vamos orar. Agradecemos a Deus pela Tua palavra. Ó Deus, nós não temos condição nenhuma de imitar essas bem-aventuranças. Por isso pedimos que o sopro do Teu Santo Espírito em nós produza essas bem-aventuranças e pessoas consigam ver Jesus através de nós e dessas virtudes. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.